Olá, professor Rodrigo. Olha, professor já entrou. Hoje nosso tema é home office e os seus desafios. E a gente vai conversar aqui com o nosso querido ilustríssimo professor Rodolfo Pamplona. Tudo bem, professor? Tudo bem? Como vai, professora Cíntia? Tudo Tudo bem? ótimo. Estou à Estou sua aumentando aqui o disposição. som. Tranquilo, aguardarei aqui as suas ordens. Hoje a senhora manda e estou aqui à sua Eu não mando em nada. Hoje o nosso convidado ilustre é você. Eu posso chamar de você, né? É porque é uma honra Claro, estar sem aqui dúvida. conversando. Eu estou fixando aqui o tema, o nosso Pois não. tema, para quem entrar conseguir visualizar. Pois não. Pronto, fixei aqui o nosso comentário e nós vamos conversar justamente sobre isso, né? Home office, que é essa Pois não. nova realidade que nós estamos vivenciando, e os desafios, quais são os desdobramentos de tudo. Eu sei fazer aqui um agradecimento, né? Justamente por participar, e essa agenda eu sei que é cheia. A gente já estava conversando, já estava tentando tratar dessa live já tem um bom tempo, mas finalmente nós conseguimos, e justamente perto do seu livro, né? Da sua obra em conjunto, que você lançou, Exatamente. Lancei que foi lancei hoje? hoje o livro. Hoje mesmo, eu vou pegar aqui o livro aqui. Estava Ah, fazendo o mostra. lançamento com ele virtual aqui, ó. Fizemos aqui o lançamento Deixa eu do ver. livro do assédio moral organizacional, né, presencial e virtual, né, também pensando justamente Isso, nessa questão do home office, do teletrabalho, né, a gente já adapta, já faz análise também na perspectiva da Convenção 190 da OIT, né, verificamos esses aspectos do assédio moral organizacional nas instituições financeiras, na empresa de telemarketing. Foi um trabalho bem interessante. É meu livro número 87 e foi feito em parceria nossa. com uma colega muito legal, que foi minha aluna na graduação, depois minha aluna no mestrado, um talento, um diamante que eu tenho lapidado, que é a Clarice, né? E foi muito legal. Fiz uma live agora, às 18 horas, né? Com ela, fazer um lançamento virtual, já que nesse período de isolamento presencial nós não temos como fazer o que gostaríamos, então fizemos isso, fizemos sorteio de um livro, e aí quero Que dizer a todos e bacana. todas que a gente conseguiu, inclusive, um card de desconto, né, para quem quiser adquirir o livro, mostrando aqui novamente, do assédio moral organizacional, né, e esse livro da editora Saraiva, mas a gente descobriu que na Amazon está com um desconto muito bom e que o card que nós temos permite o desconto em cima do desconto. Então, Oba! na minha página no Instagram, né, quero convidar todos e todas a me seguir também no Instagram, me seguir no YouTube, aqueles que gostarem de poesia também conhecer meus blogs de poesia e termos a oportunidade, né, de interagir lá. Eu postei há pouco, ontem, na verdade, porque eu acabo postando muita coisa, mas ontem eu postei um card que dá um desconto de 20%. Então, acho que Opa! esses tempos, né, o pessoal está entregando rápido, então acho que é uma oportunidade bem legal para quem quiser adquirir o livro. Acho que ele vai ser difícil conseguir por um preço melhor do que fazendo o desconto da Amazon com o desconto que a Saraiva trouxe. Então, acho que vai ficar bem interessante. Então, quem quiser nos prestigiar, será uma honra, um prazer, um privilégio. E eu me comprometo que quando a pandemia passar, quando o novo normal for construído, eu quero encontrar todos e todas presencialmente para poder autografar. Será um privilégio. Oba! Olha, então as portas da ESA estarão abertas para esse momento. Quando tiver essa possibilidade de a gente se encontrar presencialmente, pode ficar ciente já que do nosso convite da ESA
para justamente fazer esse lançamento do seu livro, falar sobre esse tema que é tão importante. Professor, para Para quem mim não vai ser conhece, que um poucas prazer, me chama pessoas... mesmo. Eu estou numa fase Já está assim, prometido, eu dou um jeito. tô facinho, facinho, tô facinho, facinho, e estou numa fase assim, Eu, Sidney Magal, me chama que eu vou, que eu que eu irei com vou... todo o Não, prazer. pode vir, e já é um convite feito pela ESA. Eu vou dar um jeito, vou conversar com o doutor Sérgio Coelho, que é o nosso diretor, mas eu tenho certeza que ele vai adorar essa Alô, você possibilidade, né? já Uma tem contato lá oportunidade. com a Marta que é minha assistente de anjo da Isso, Martinha guarda. querida, Coitada, ela que manda A em Marta é tudo. um anjo do Senhor na minha vida. Uhum. Ela tem uma Amém. paciência, uma delicadeza, e eu estou marcando live, ela coitada, e as pessoas que o Brasil, ela está marcando live para fevereiro de 2021, porque exato, está tentando, porque eu não recuso o convite. Eu quero ajudar, a minha corrente filosófica é de Mahatma Gandhi, então eu acredito muito na frase de quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu É procuro verdade. servir todos e todas, mas tem que colocar, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai. E aí as pessoas ficam assim, mas pode fazer uma live para a semana que vem? Eu digo, como? Eu estou marcando para 2021, então acho que já entrou em março, inclusive. Então, não sei como é que vai ser se até lá pudermos pensar em atividades presenciais. Acho que eu vou começar a fazer live já viajando, porque vai ser um caminho nesse ponto para poder É estar com verdade. vocês. Mas Não, estou à sua disposição, isso. doutora. Ó, primeiro, assim, agradeço também a Marta aqui. Eu queria agradecer muito o carinho dela, porque ela fez esse nosso contato. Foi uma pessoa maravilhosa, realmente é uma dádiva, um presente de Deus na sua vida, porque ela é uma pessoa ótima. E, segundo, para quem não conhece o professor, que eu acho muito difícil, quem não conhece, da área trabalhista, todos nós, né? Nós admiramos todas as suas obras, todo o seu conteúdo, que o senhor passa em outros cursos, que você, né? Passa em outros cursos. Então, eu queria colocar aqui, que eu acabei lendo lá no seu perfil do Instagram, que é Rodolfo Pamplona, é isso? Não, R. Filho? Pamplona Filho. R. Ah, Pamplona Filho. R. R. Pamplona Filho. R. Isso, Pamplona Filho. pode me procurar lá, eu tô o tempo todo ligado, então para mim sou eu mesmo, o meu perfil no Aham. Instagram sou eu mesmo que mexo, não é assessoria. Então, se mandar mensagem em box, sou eu mesmo que vou responder. E para mim está sendo um Isso. prazer, e eu acredito muito nessa coisa de servir, né? Você vai falar sobre o meu perfil lá, mas eu estou agora com uma nova faceta, porque eu sou juiz do trabalho há 25 anos, professor também, e tenho muita sensibilidade a esses problemas sociais e a pandemia aqui em Salvador, Salvador como Rio de Janeiro, né? Mas Salvador tem essa característica turística, então a gente está em quase lockdown em determinadas coisas, tentando abrir aos poucos, mas a atividade dos pequenos bares, pequenas atividades empresariais, as pessoas estão fechando, então desespero. É E muito, aí muito eu, triste. eu tive de você há algum tempo, então eu moro num flat, eu tenho que pedir comida, e aí eu vou em qualquer lugar, peço lá alguma coisa, eu vendo as pessoas, eu digo, olha, o cara tá lá lutando, ralando para poder. Aí eu digo assim, uma coisa, eu vou tirar uma foto com vocês aqui para divulgar. E aí foi engraçado, porque eu posto a foto, aí tem 500 curtidas, o ganha bem, não sei. Aí eu comecei a divulgar e aí tá um negócio, eu virei blogueiro gourmet. Não Eu sei, acredito, é eu isso com que eu ia 48 falar. anos virei blogueiro gourmet, né? Porque eu fico ajudando as pessoas. Eu acho que o mínimo que eu possa, já que eu conquistei uma determinada visibilidade, eu não faço isso para mim, eu faço para a sociedade. Então, tem sido muito legal. Agora, eu só recomendo o que eu realmente conheci para ver se é bom ou não, até mesmo. Mas tem muita coisa de qualidade, muita gente trabalhando, fazendo a sua parte, tentando sobreviver. A É frase que eu verdade. digo é: estamos todos na mesma tempestade. Não estamos no Exatamente. mesmo barco. Mas se eu tiver num barco que pode ajudar a salvar mais gente, eu vou mandar Por uma que não, corrente. né? Exatamente. Olha, mas eu já sabia desse seu viés, querido. Eu acho que a sua internet está falhando de vez em quando. Não sei se você, para A mim, sua vê imagem falhando. está sumindo e voltando também para mim. Então, Ih, não meu sei. Deus, será que eu troco aqui pro Se você 4G? tiver. É melhor, eu aprendi. Essa aqui é minha live
292, é minha 292ª. Eu aprendi que a melhor forma, ainda mais nesse horário, para fazer live é usar o pacote de dados. Não use corrente ali só pacote de dados mesmo, porque neste horário cai mesmo. Ó, então já troquei aqui, já botei pro Você vai ver que deve melhorar, né? 4G. Já estamos com 4. Pronto. Pronto, ótimo, 4G. Provável. E aí, vou lhe dar uma Então vamos dica também para torcer. o pessoal aqui da ESA, da OAB, que está nos assistindo. Ó, uma dica que eu aprendi é: clica nesse coraçãozinho, esse negócio. Não é só para dizer que gostou, não, porque isso potencializa o algoritmo e aí dá mais visibilidade à live. Nesse ponto é uma coisa interessante também. Então, pedir pessoal. E também, quem são os colaboradores aí Não, o coraçãozinho só pode ser clicado pelo pessoal da assistência. Você clicou, aí fez um fio. Eu cliquei errado. O pessoal que está assistindo, clica no coraçãozinho. E o pessoal que está assistindo, clica nesse negócio que parece uma pipa, um aviãozinho de papel, um triângulo assim. Que isso você manda para os seus amigos para verem ao vivo. Isso é muito legal, porque a gente permite compartilhar o conhecimento e aí outras pessoas entram, podem fazer pergunta. Eu não tenho o menor problema com pergunta, não precisa muita formalidade. Você, como a senhora disse, você pediu autorização para chamar de você, nem precisa, pode chamar, nós estamos aqui conversando, para mim é um prazer. Vamos lá. Então vamos lá, coraçõezinhos, indiquem para os seus amigos essa nossa live, porque justamente a gente quer aqui dividir informação. E quanto mais informação for dividida, mais conhecimento, melhor para todos. Então eu queria colocar todo aqui. Mundo depois, seguindo o perfil da ESA, OAB Rio de Janeiro, quero que o pessoal, vamos bombar esse perfil aí da ESA, para que o pessoal possa se sentir ainda mais prestigiado e, quem sabe, me chamar para palestrar aí. Vai ser um prazer. Vai, com certeza. Sigam o perfil. Sigam o perfil do professor R. Pamplona Filho. Até para adquirir o card de desconto desse livro maravilhoso do professor que foi lançado hoje. Então, baseado nisso, até porque a gente se propôs a falar sobre a questão do home office, eu queria que você colocasse para a gente aqui, desculpe, essa questão do teletrabalho na pandemia e se existe alguma diferenciação para a questão do home office ou não. O que seria essa... Lá na CLT a gente tem uma parte que diz que as atividades devem ser especificadas, isso deve constar no contrato de trabalho, e a mudança que teve, né, em razão da pandemia, de muitas pessoas que trabalhavam presencialmente foram para o trabalho em casa, que a gente denomina o home office, algumas modificações tiveram, e inclusive até na própria forma de trabalho, as atividades que elas prestavam. E tem a questão também do controle de horário, enfim, a gente tem muita coisa para falar, e eu sei que o seu livro é muito rico, a gente quer abordar esses temas que estão no livro, sobre o que você apontou do assédio moral, que é o assédio moral virtual, tudo isso compondo, né? Eu quero entender o que é esse assédio moral organizacional, mas entender todas essas nuances. É por aí que a gente vai nessa nossa conversa. Tá. Você quer fazer na base de pergunta e resposta? Ou quer que eu já vá falando? Você manda. Pode ir falando. Aí, dependendo das de repente, eu vou fazer uma pergunta. Beleza, tá ótimo. Então, vou começar. Gente. Esse é um tema importante, mas a gente precisa fazer todo um resgate conceitual e histórico para poder realmente compreender e responder todas as perguntas. Não há diferença ontológica entre teletrabalho, home office, né? Essas são nomes diferentes para a mesma proposta, no máximo alguma especificação do tipo de trabalho. Mas nós estamos tratando do mesmo dispositivo, da mesmo instituto. E preciso compreender que, tradicionalmente, a figura do trabalhador em domicílio, o trabalhador fora do ambiente patronal, era algo que sempre existiu. Né? A gente fala sempre das facções, da ideia de costureiras que fazem algum tipo de atividade fora. E aí, nesse ponto, esse tipo de atividade sempre existiu, do ponto de vista formal. O trabalhador em domicílio. Há livros clássicos, inclusive de Evaristo de Moraes Filho, né? Que é carioca também, né? Parecido, né?
mas é um livro clássico, tem uma edição facsimilada da ETL, ainda da primeira metade do século XX, tratando sobre esse tema. Mas perceba que quando nós pensamos no trabalhador, né, agregamos o uso de instrumentos telemáticos, de instrumentos virtuais de comunicação, nós vemos uma especificação que se convencionou chamar de teletrabalho. Ou seja, esse teletrabalho não é só e somente só a pessoa que trabalha fora do ambiente tradicional do trabalho. Mandar um abraço aqui para o professor Fagner Sandes. Fiz uma live com ele muito legal também, gente muito boa. Né? Querido! E nos conhecemos virtualmente nesse período, fazer tanta live. Um dos pontos positivos foi essa. Acabei fazendo novos amigos. E aí, o teletrabalho nada mais é do que essa modalidade anteriormente já consolidada de trabalho no domicílio, mas com o uso dos instrumentos virtuais, telemáticos de comunicação. Havia um silêncio sepulcral na legislação trabalhista sobre isso, que veio a ser tratado inicialmente com uma tímida menção na parte introdutória da CLT, justamente para dizer do tratamento que deveria ser o mesmo, na medida do possível. Com a Lei 13.467 de 2017, passou-se a ter uma disciplina jurídica mais detalhada do teletrabalho. E perceba, ninguém é inocente nesse ponto, sabe-se que a reforma trabalhista teve um cunho muito forte de uma linha empresarial, de uma tutela maior da condição econômica ou da atividade econômica do que propriamente de proteção ao trabalhador. E dentro dessa disciplina do teletrabalho com a reforma trabalhista, inseriu-se no inciso 3º do artigo 62 a previsão do teletrabalhador como um dos trabalhadores sem controle de jornada e fez-se toda uma disciplina normativa que transferia para o trabalhador, a priori, riscos da atividade econômica diz respeito ao próprio custeio da internet, do próprio hardware, do software, esse tipo de coisa. E impondo ao empregador apenas as advertências dos riscos da infortunística, dos riscos da doença ocupacional, mas sem uma determinação específica de quais atividades. E aí o que aconteceu? Passamos a ter isso, virou-se toda uma polêmica sobre essas circunstâncias, principalmente porque nós sabemos que a legislação, o direito é o último trem do vagão, é o último vagão do trem da história. E a legislação, normalmente, é a última cadeira. Né? Muitas vezes são os fatos que movem a sociedade a construir novo direito. E aí o que acontece? Essa previsão de 2017, e para dizer que o teletrabalhador é um indivíduo que não tem controle de jornada, bem, isso vai ser a regra legal, porque as pessoas começam a imaginar simplesmente por causa da circunstância de que não tem um livro de ponto, um cartão de ponto, alguém para fiscalizar o cumprimento. Essa é a lógica da inserção do inciso 3º do artigo 62. Mas o que é que já se avizinhava, ainda que com o perfil conservador e empresarial da Lei 13.467, sem nenhum preconceito com a atividade empresarial, mas é uma descrição ideológica da lei. Aí o que é que nós tínhamos? A mesma circunstância dos outros incisos do artigo 62. Os dois incisos do artigo 62, seja para o exercente de cargo de confiança, seja para o trabalhador externo,
são também hipóteses em que não há limitação da jornada de trabalho, não há controle escrito, porque pela impossibilidade material desse controle. Um é o gerentão, é o chefe, se confunde com o próprio empregador. Outro trabalha externamente e não dá para controlar que hora ele começa e que hora termina. Então, nessas duas hipóteses, nós tivemos, com a construção jurisprudencial reforçada pela doutrina, de que, olha, esse gerentão podia não ser lá tão gerentão assim. Podia É isso que ser, eu ia na falar. verdade, um exercente de um cargo de confiança, mas que estava subordinado com horário para entrar, com horário para sair, com pessoa que fiscalizava. Da mesma coisa, trabalhador externo era mesolite, mesomussarela, né? Mais ou menos assim. Não, não é tão externo assim. Ele tinha que chegar na empresa de manhã, De ficava manhã, rodando o dia depois, todo e voltava. depois. Ó, você até pode flexibilizar a ideia do controle do intervalo entre a jornada, porque aí vai se discutir se o telefone monitora ou não, mas e aí até admito, mas o cara tem horário para chegar na voltava de manhã, vai trabalhar na rua, não é a proposta da lei. Então, nessas duas hipóteses do inciso primeiro e segundo, nós tínhamos trabalhadores que, a priori, se enquadrariam em situações de exclusão da limitação de jornada de trabalho, mas se demonstrado, e perceba, há um elemento de ônus da prova, de fato constitutivo do direito do autor, de demonstrar que havia, sim, um Uma controle. fiscalização. O ônus da prova é do autor. Ele precisa provar isso, né? Fazia a prova nesse sentido, e aí sim poderíamos reconhecer um controle e, consequentemente, a própria noção da jornada de trabalho. Isso não estourou com o inciso terceiro do teletrabalho, para mim, e a doutrina tem respaldado nisso, é a mesma situação. O teletrabalhador, a priori, não tem controle de jornada. Mas se for possível, por outros meios, demonstrar que tem o controle, note, o mundo da tecnologia mostra que é possível ter controles com sistemas de login, logout, com sistemas de identificação De visualização, digital, né? TeamViewer, que você acessa remotamente um computador. Isso, exatamente. Se é possível fazer isso, é possível sim caracterizar. Isso ainda, e é preciso fazer um resgate histórico. Eu sempre digo para os meus alunos da graduação, não te enganaram no segundo grau, quando quem gosta de história, gosta de direito. O problema é que as pessoas começam a querer fazer direito e esquecem que precisam conhecer a história. Eu e amo explicar a a história. história contextualizada. O que é que acontece? As pessoas estão esquecendo. Eu não tenho a menor dúvida que esse inciso terceiro, estou falando ainda em termos de 2017, estava fadado a ser interpretado da mesma forma que o inciso primeiro e segundo. Mas por que ainda não tem farta jurisprudência sobre isso? Por duas circunstâncias. Primeiro, porque é muito pouco tempo para 2 anos para cá. E segundo, por causa dos ônus da sucumbência. Porque Exatamente. houve, em função da própria Lei 13.467, a instituição dos honorários advocatícios sucumbenciais, toda a discussão sobre a quantificação da petição inicial, gerando aquilo que foi, eu não vou dizer um óbice intransponível, mas alguma dificuldade ou algum receio do ajuizamento de demandas pela possibilidade de ser condenado em honorários sucumbenciais. Então, esse lado, que é uma coisa extremamente importante, eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que era realmente importante termos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. E digo mais, a advocacia tem que continuar lutando, porque a Lei 13.467 deu uma cápsula de minúcio, deu uma valorização do advogado trabalhista, porque os percentuais fixados são menores, mas o fato é que essa disciplina, né, essa disciplina veio embora, mas trouxe um certo freio. Você quer falar alguma coisa e eu não vou lhe interromper, não. Fala aí.
Não, não, lembrando disso que eu trabalho em gabinete, fazendo voto, sou votista, desembargador maravilhoso, daqui do Rio de Janeiro. Uhum. Então a gente cansava de pegar processos em relação ao trabalho externo, ou então também esse chamado gerentão, e era desconstituída essa questão da excludente do 62, e acabava recebendo essas horas extras. Em relação ao teletrabalho, desde quando iniciou eu comecei a dar aulas sobre reforma trabalhista e abordava esse ponto, eu mencionava isso. Isso ainda tem discussão de alguns doutrinadores dizendo que não caberia, eles são firmes, mas eu entendo que se na vida real, na prática, se for provado que realmente existisse um controle, porque até para o próprio empregador, às vezes é válido ter esse controle, né? E aí tem que ter um cuidado muito grande nessa relação. Porque o que até você estava pontuando em relação ao ônus da prova, é muito difícil, assim, para essas questões virtuais, demonstrar como é que o empregado vai demonstrar que a empresa tinha esse software que fazia esse login, logout, que tinha esse tipo de controle. Só, de repente, por uma confissão, conseguiria essa prova. Mas até existe um certo preconceito, que eu já vivenciei, já escutei algumas coisas a respeito, sobre mensagens de WhatsApp. Se de repente esse empregado falasse assim, não, eu recebi a mensagem de WhatsApp de manhã, de tarde, de noite, e-mail de manhã, de tarde, de noite. Então, será que isso daí é algum tipo de controle? E muitas pessoas, né, até que defendem a área empresarial, que eu não estou aqui para dizer que eu acho que não tem que ter um contra o outro, não precisa ser empregador contra o empregado, a gente tem que harmonizar essa relação. Mas tinha um pé atrás, né, das pessoas falando o seguinte, poxa, mas qual o problema de mandar o WhatsApp? Então, assim, até acho que as coisas, agora que todo mundo está começando a vivenciar mais essa questão do home office, do teletrabalho, essas situações estão surgindo, estão vindo à tona, essa poeira subindo, e é esse momento que a gente está aqui discutindo, conversando, pensando no que pode acontecer nesse rumo aqui da nossa conversa. Desculpa, professor, que eu interrompo para colocar isso. Não, está ótimo, está ótimo. E é importante fazer esses registros, né? Porque é possível, sim. É claro que a gente precisa, as pessoas ainda não estão acostumadas, e no Brasil nós temos esse estranho fenômeno de leis que não pegam, mas o fato é que, desde o Marco Civil da Internet e o CPC de 2015, né, nós temos a ideia da ata notarial como um elemento para fazer prova, para garantir o grau de segurança que muitas vezes faz. Agora, a conversa no WhatsApp, ela faz prova dela que ela existe, que recebeu uma determinada mensagem em determinado horário. Ela não é por si só uma prova de que o indivíduo estava trabalhando nesse horário, mas sim uma prova de que houve uma comunicação. Mas perceba, nesse mundo de assédio moral, nesse mundo de pessoas que perderam a noção, o indivíduo não recebe uma mensagem de WhatsApp. Ele recebe uma sequência de ordens, como se, nesse mundo, que eu ainda vou chegar para a pandemia, mas nós estamos vivendo um período em que as pessoas fazem reuniões em horários estapafúrdios e querem que o trabalhador esteja à disposição, independente, porque você está em casa, pode fazer. Mas ele está cuidando de outras coisas também, e ele tem direito à desconexão, ele tem direito a não estar trabalhando, e isso é o que é importante. O fato de ser um teletrabalhador não quer dizer que ele pode ser chamado para trabalhar em qualquer horário. O fato dele ser um teletrabalhador na forma do inciso 3º do artigo 62 é que ele não tem controle de horário. Ele deve ser, no máximo, aferido por tarefas e não por horário. Então, essa é uma questão que é importante. A gente precisa compreender bem esse tema. Por quê? Porque esta é a linha, talvez, e eu vou dizer assim, exercitando um dom de profecia que eu não tenho, mas eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida de que, no pós-pandemia, com uma retomada de uma atividade presencial que a gente não sabe quando vai ser, quando é que vai ser essa... as pessoas estão já planejando, mas espera aí, planejando... Nós tivemos uma posse no Supremo Tribunal Federal que contaminou a cúpula do Poder Judiciário. Então, as pessoas estão esquecendo que a gente vive uma pandemia e estão achando que estamos de saco cheio de ficar dentro de casa, que esse saco cheio vai nos blindar a nos contaminar. É preciso
acordar para a realidade. E que a questão não é assim tão simples. Não foi um período sabático que a gente ficou trancado. Nós estamos trancados porque é um risco sério. Não, nós estamos vivendo uma guerra silenciosa com um inimigo invisível que já gerou diversas vítimas e nós estamos numa situação que todos nós conhecemos alguém das nossas relações que faleceu em função disso. Então é preciso encarar a questão com seriedade. E aí o que é que nós temos? Um determinado momento, vamos voltar à atividade presencial, vamos voltar à quantidade de processos que tínhamos anteriormente, e eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que uma das questões que vai ser mais suscitada será, letra a questão do teletrabalho, a questão do home office, a questão do eventual controle da jornada, a questão dos danos sofridos em função Dano do existencial. home office. Em várias, não, e pode ser, não, em vários sentidos, desde o ponto de vista das patologias mentais, mas do ponto de vista Burnout, simples, econômico, também. porque a gente vai verificar justamente agora, no período da pandemia, o que é que nós tivemos sobre isso? Nós tivemos uma circunstância, e olha só, que coisa interessante, né? Eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente fazer algum tipo de elogio às diretrizes governamentais centrais desse período. Eu sei, é complicado. Mas o fato é que, pelo menos, nós não tivemos, no período da pandemia, nenhum tipo de política de estímulo à extinção de postos de trabalho. E há 15, 20 anos nós tivemos isso, PDVs ou coisa do gênero, para enxugar as empresas. Não. A ideia foi de manutenção de postos de trabalho e de renda, né? Tanto que a MP 927 tinha aquele dispositivo surreal, que era o artigo 18, que admitia suspensão do contrato de trabalho pela via individual por até 4 meses, sem nenhum tipo de retribuição. Sem receber nada. Como se o empregado fosse trabalhar de fotossíntese, né? Ou seja, alguma coisa assim. E ainda tinha que fazer um curso, né? Isso. Tinha que fazer um curso. Uma coisa assim que era surreal. E o próprio presidente da República, lá no diário oficial particular dele, que é o Twitter, disse, vou revogar isso. E em menos de 24 horas, a MP 928 revogou o artigo 18 da lei da MP 927. Então, o que é que a gente precisa explicar? Dentro desse corte, já estamos falando 35 minutos, precisa direcionar, né? Nesse ponto, a MP 927 estabeleceu, entre outras coisas, atos que, pela legislação infraconstitucional, não geraria uma violação constitucional, pelo menos, daria para colocar como atos unilaterais, ou seja, determinações empresariais, né, sem necessária, sem o direito de resistência do empregado, né, para manter o posto de trabalho. E aí falou-se no banco de horas invertido, antecipação de feriados, férias individuais e coletivas e o home office. E aí, o que é interessante da MP 927? Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre a sua caducidade. A MP 927, ela admitiu que o empregador, de forma unilateral, e perceba, na legislação infraconstitucional anterior, colocar um empregado que era trabalhador na sede da empresa em home office, precisaria de autorização expressa desse ponto, inclusive chancela sindical. Ali não, se podendo, pela via individual, né, de forma unilateral, era só verificar se havia condições materiais para isso, se não tivesse, o empregador poderia providenciar, ficar em home office. Então, perceba, nós tivemos uma chancela normativa que autorizava colocar esses trabalhadores em home office. E quando a gente casa na leitura da MP 927 com a MP 936, a gente vê que esse home office desses trabalhadores colocados em home office por causa da pandemia é aquela também situação assim de uma pizza, mesolite e mesomussarela. Por quê? Porque, o indivíduo pode ter algum tipo de controle de horário, tanto que na MP 936, depois na Lei 14.020,
nós temos a possibilidade da redução do salário com redução proporcional dos serviços. Olha que coisa Como? Como interessante. seria? Nós temos aí uma situação que admite algum tipo de controle de horário. controle. E aí eu não tenho dúvida que mesmo com a caducidade da MP 927, ou seja, qual é o efeito prático da caducidade da MP 927 para esse tema? Não pode mais colocar em home office de forma unilateral. Ponto. Volta o sistema anterior. Mas quem estava, continua, porque foi colocar uma questão do ato jurídico perfeito e foi numa determinada situação. Continua, não tem volta automaticamente. Sempre não está funcionando. Não, já estava, aí não tem nesse ponto como fazer. Mas outros só podem seguindo as regras anteriores. E aí nós vamos ter situações em que o controle de horário tem sido possível, até mesmo com folha de ponto feita na base da boa-fé e encaminhada para o sistema da empresa. Então, a gente precisa ver que a questão não pode mais ser encarada da forma anterior. Como é que deve ser encarada nesse momento? Simples. A priori, teletrabalhador não tem controle de jornada. Mas, se demonstrado que tem controle de jornada num processo judicial, vai se enquadrar e vai se pagar a sobrejornada. Simples assim. Mas os problemas do home office não se limitam. Aqui estamos há 40 minutos, eu estou querendo talvez ampliar e deixar você, né? Não se limitam à questão do controle de jornada. A bola está com você. Então, eu também estava pensando aqui, outra situação que eu apontei, que é o 75C, que fala de especificação das atividades. Quando teve essa questão, redução de jornada, com redução das atividades, como fica isso na prática? Como é que você vai virar para o empregado e vai falar assim, tá, então o que você fazia, você vai fazer pela metade. Será que é bem assim? Como é que funciona isso? Ou a gente tem que se virar dentro daquelas horas? Olha Isso só. daí é muito complicado. Isso é muito complicado, é verdade. Agora, quando você tem especificações de atividades e tem momentos de prestação de contas dessas atividades, né, você a priori não tem controle. O que pode acontecer, e aí uma situação que tem uma grande carga de subjetivismo, né? Você dizer, é humanamente impossível fazer todas essas tarefas nesse tempo. Isso é complicado. Isso é extremamente complicado. Por quê? Porque bastará, por exemplo, o empregador demonstrar. Tem outros empregados que fazem dentro desse horário. Trago aqui fulano de tal e faz. Então, perceba, é um grau de subjetivismo que vira uma conversa de bar. Ah, pode, ah, não pode, ah, pode, ah, não pode. A questão não é essa. A questão não deve ser essa. Porque senão vira uma conversa de menino. É uma questão muito mais profunda. Na verdade, é uma discussão sobre efetivo controle da atividade. E aí, nesse ponto, situações como reuniões virtuais, situações como esses tipos de contatos podem ser levados. E mais, que a sua observação é muito mais profunda do que você possa imaginar. A partir do momento que a gente pensa na lei, na MP 936, que se tornou a lei 14.020, quando o indivíduo diz lá, estamos fazendo essas atividades aqui para você, né? E essas atividades eram as mesmas que você fazia anteriormente, porque, olha aqui a questão, em home office, nós estamos com termos de produtividade muito maior do que quando trabalhava. Você é servidora do TRT e pode ter esses dados, são dados do Brasil todo. Os servidores estão em home office produzindo muito mais do que produziam em termos de produtividade. E isso a gente vai discutir daqui a pouco, os efeitos para efeito de saúde física e saúde mental. Mas não nesse ponto pensando em horário, pensando em resultado. E essa noção de resultado é complicado. Por quê? Eu fiz uma trilogia sobre trilogia de lives
sobre teletrabalho com uma querida amiga, professora em São Paulo, Adriana Calvo. E a gente começou a discutir, era um papo de uma advogada com um juiz sobre questões que ela via nos clientes dela. Foi uma questão assim, sempre abstrato, não pode ver caso concreto. Mas o que era interessante? Quer dizer, olha, eu estou com uma situação tal que é surreal. A minha empregada só me manda relatório de madrugada. Eu não posso controlar, mas eu tenho o horário que ela está mandando. Eu vou dizer para ela, por favor, trabalhe durante o dia, mas ela vai dizer, não, eu estou em teletrabalho e durante o dia eu estou em homeschooling com meu filho, eu tenho que preparar almoço para todo mundo aqui, eu estou tomando conta da casa e o único momento que eu tenho para poder trabalhar para a empresa é de madrugada. Porque antes eu não tinha que fazer isso porque eu estava na empresa. Agora eu estou em casa, sozinha. Não sou empregado porque também está em isolamento. E aí, o que eu faço? Você perceba a dificuldade de lidar com isso. E muitas dessas circunstâncias, muitas dessas circunstâncias, a gente acaba entrando no nosso dia a dia, no rame-rame, da hora extra, da coisa assim, mas não são situações de hora extra. É de sobrejornada de trabalho, mas não de hora extra remunerada. Por que sobrejornada? Por quê? Porque a famosa jornada dupla ou tripla das mulheres, ela continua dupla ou tripla, mas ela ficou simultânea. Então, na verdade, são situações que podem gerar um esgotamento físico e mental. É muito mais uma discussão sobre saúde do trabalhador do que propriamente do que horas trabalhadas. E a gente precisa ficar, porque eu não tenho dúvida que os transtornos psicológicos são um mal do século, são uma questão que vai... Imagina, se eu estivesse começando a minha vida, se eu tivesse a juventude da senhora, a sua beleza, nesse ponto foi começando aí no seu magistério, eu já sou um coroa, né? Estou há tanto tempo ensinando, né? Mas se eu da proteção da saúde do trabalhador para os transtornos psicológicos e psiquiátricos, porque eu não tenho a menor dúvida que é um caminho hoje para enfrentar esse tema, porque vai estourar tudo na justiça do trabalho. Tudo. E até para a autarquia federal INSS, as pessoas pedindo, né, o auxílio doença, afastamento por burnout, por outras questões relacionadas a isso. Essa pressão que, de repente, sente esse exemplo, né, de uma mulher, que eu vi até uma reportagem que a mulher, como ela tem uma jornada tripla, ela trabalha durante a semana 21 horas para casa, para os filhos, e o homem trabalha 10 horas. Então, seria até injusto comparar para dois empregados na mesma atividade que um consiga apresentar uma produtividade maior do que o outro. E aí isso causa uma frustração no ser humano. Essa questão da saúde do próprio trabalhador. Isso tudo vai causando, está tendo vários reflexos, por isso o nosso tema, home office, seus desafios. Quais as implicações disso tudo? Isso tem a ver, essa questão que tem no seu livro, né, com autoria, falando sobre o assédio moral, que é virtual, esse organizacional, decorrente de todas essas modificações que a gente está vivenciando com o teletrabalho, principalmente agora. Sim, né? E esse tema eu abordo especificamente no livro. Por quê? Porque é uma das questões que a gente precisa enfrentar nessa situação que estamos vivendo. Não é fácil, definitivamente. Não é fácil. E nós precisamos, nessa compreensão da produtividade, porque estabelecer rankings, estabelecer premiações para os melhores resultados, não é por si só um ato ilícito. Na verdade, pode ser, inclusive, uma forma de gerenciamento empresarial. Mas, vamos pensar o outro lado. Estabelecer quem são os piores é uma situação que pode ser considerada uma forma de assédio. Só que a primeira forma, que é ótima, pode gerar transtornos psicológicos justamente nesse confronto de metas, porque o indivíduo começa a se achar inferior, começa a se achar limitado. A gente vê isso na magistratura, com as metas do CNJ. Exatamente. Ou seja, quando o indivíduo vê que
fulano de tal consegue fazer tudo, consegue zerar, consegue fazer, e o outro está lá entupido no processo, ele começa a se sentir mais... Então, quem não tiver um preparo psicológico bom, pode cair na depressão. E é uma questão que a gente aborda aqui também. Por quê? Porque é uma preocupação, inclusive, da OIT na Convenção 190, que o Brasil não ratificou ainda, mas estamos nessa construção. Então, é importante trabalhar. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para o meu diretor de secretaria, Gilberto Silva Ramos, que está lá em Conceição do Coité, uma cidade do interior da Bahia, assistindo, trabalhando muito também nesse... Eu estou de férias no tribunal e aí a gente está nessa linha. Não sei se você travou aqui, mas vamos lá. Eu estou preocupado porque já estamos completando quase 50 minutos de live, então a gente tem que ir aqui para o arremate, porque senão a gente cai. Porque o Instagram é cruel nesse ponto. Acredite na minha experiência de 292 lives. Pode continuar, professor. Eu só ouvido. Só quero aprender, entender, compreender tudo isso. Pode continuar. Eu vou, então, para um arremate para dizer, meus amigos, que nesse ponto, nessa matéria do teletrabalho, nós temos que nos preocupar, evidentemente, com a distorção, com a exigência de determinados controles, e aí sim, para desnaturar o ensino terceiro, mas também temos que preocupar com as potencialidades de danos que ocorrem no teletrabalho, no home office. Discussões sobre danos psicológicos ou psiquiátricos, mas também da questão de danos puramente materiais. O indivíduo passa a ter um custo que não tinha anteriormente, que era arcado pela empresa. Podemos explicar isso na época da MP 927, na época da pandemia. Mas não tem mais MP 927, daqui a pouco retorna o novo normal. E quem vai custear a banda larga? Quem vai custear o pacote de dados da doutora Cíntia para conversar comigo aqui nessa live? São situações que a gente precisa verificar. Por quê? Porque é uma regra básica da CLT, que é o empregador que assume os riscos da atividade econômica. Então, há muitas questões que podem ser objeto de reflexão, mas como o tempo está curto, eu quero mais uma vez me colocar à disposição dos amigos e amigas da OAB do Rio de Janeiro, da ESA da OAB do Rio de Janeiro e a doutora Cíntia, para quem sabe, numa outra oportunidade, nós aprofundarmos ainda mais, né? Pode ser em outra live, mas numa retomada da normalidade será uma honra, um prazer, um privilégio poder estar aí presencialmente com vocês. O prazer será todo nosso. Não sei se eu... Acho que você travou? Para falar sobre esse assunto, aprofundar, que é muito importante, é o assunto do momento. A gente tem que pensar na saúde, porque isso tudo é uma bola de neve. Isso vai afetar o empregado no primeiro momento e afeta também a sociedade, porque nós vivemos em sociedade. De alguma forma, é um assunto extremamente importante. Vejam lá no Instagram do professor R. Pamplona Filho, e tem lá o card com desconto do livro. O livro não é... eu vou querer. E depois eu quero meu autógrafo. E eu vou aí autografar presencialmente. Eu quero. E aí a gente vai ter esse dia, o dia chegará que a gente vai estar juntos e vai ter essa sessão de autógrafo, mas aproveitem essa oportunidade para comprar o professor Pamplona, que é um querido. Eu sei que tem muito mais coisa para a gente falar. Vou passar a palavra para você, para a gente concluir, porque eu tenho medo também que caia daqui a pouco e fique perdido. Mas agradeço demais, Martinha. Muito obrigada por fazer essa nossa conexão. Obrigada, professor, pelo seu tempo disponível aqui para conversar com a gente. Eu acredito que foi muito esclarecedor. Embora a gente precisasse, sim, acho que mais uma hora para falar sobre esse assunto ou mais, né? Porque é sobre a Convenção 190 muito importante, tanta coisa legal para se tratar. Então, eu vou passar a palavra para você e depois já fechar aqui a nossa live de hoje. Muito obrigada, professor. Eu só tenho gratidão a dizer que quero que todos me sigam lá no Instagram, sigam meus 2 canais no YouTube, canal Pamplona, canal Papeando com Pamplona, vejam meus livros, em especial este livro lançado hoje, pegue o carnê de desconto, vejam na Amazon que está mais barato, com o carnê de desconto você ainda tem mais desconto,
e vai ser uma oportunidade maravilhosa poder debater presencialmente com a professora Cíntia e com todos e todas aí no Rio de Janeiro, assim que o normal passar, né? Como diria Lulu Santos e Nelson Mota, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia passará e eu estarei com vocês para poder finalmente abraçar todos e todas. Professor, eu quero dizer uma coisa, já que tem essa vibe muito legal, e já que você é um blogueiro gourmet, né? Afinal de contas, é um blogueiro gourmet. Olha o que eu tenho aqui hoje, que eu comprei especialmente. Vamos finalizar. Você está com minha bomba de chocolate e desejo tudo de bom, tá? Essa energia positiva que a gente tenha sempre, poder ajudar nossos alunos, um ajudando o outro. Eu também acredito muito nessa sintonia. Muito obrigada, tá, professor? Obrigado, disponha sempre. Gratidão. Deixa a live salva aí para o pessoal ver depois. E a gente marca a próxima. Com certeza. Um beijo. Tchau, fica com Deus. Muito obrigada. Tchau a todos.